Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Domingo de Ramos, domingo de reflexões profundas que foram inauguradas no domingo passado, né? Eu bati um papo com a comunidade com o desejo de prepará-los para essa Semana Santa que se inicia hoje. E vai trazer para nós a possibilidade de no próximo domingo nós estarmos à roda da mesa celebrando a Santa Ceia de Páscoa. Já fica o convite para você que está aqui, para que você também chame seus amigos e familiares para participar desse tempo, desse momento tão especial que é poder celebrar Jesus em sua Páscoa e até mesmo compreender o que é a Páscoa de Jesus. E expandir, né, a possibilidade de outras pessoas também estarem conosco, né? Se você tem viagem marcada, ok, que a sua viagem seja uma bênção, tranquila, segura, mas se você estiver aqui, aproveite esse feriadão e chame as pessoas, seus familiares, seus amigos para estarem aqui conosco. Estendo esse convite a você que está em São Paulo, que nos acompanha pelas redes sociais, que esse encontro seja uma possibilidade também de nós nos conhecermos e refletimos a respeito desse tempo, dessa Semana Santa tão especial e tão importante, tão potente para a nossa espiritualidade. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo de Ramos. Na semana passada, nós abrimos essa jornada com uma pergunta, e a pergunta era se todos nós estamos prontos para uma travessia, para uma jornada com Jesus, identificada com Ele. Será que entramos na Semana Santa, ou vamos atravessar a Semana Santa, nesse caminho de Jerusalém, e agora o Jerusalém não é aquele território, mas Jerusalém celestial, é a cidade santa do nosso coração? Será que vamos adentrar a essa cidade santa, a esse lugar santo, essa Semana Santa, nos relembrando da trajetória pascal de Jesus? Então há uma pergunta, um desafio que traz consigo algumas reflexões importantes a respeito do que estamos pensando e mergulhando, né, nessa experiência espiritual. E eu comecei falando com vocês a respeito dos gritos da multidão. Os gritos que eram fortes, latentes e diziam Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, que significa socorre-nos, Senhor. Né? Era um grito de súplica e de socorro. Quando nós ouvimos Hosana, principalmente na canção clássica, né? Hosana, Hosana, ora, o nosso rei, nós pensamos nessa palavra, mas muitas vezes não buscamos a etimologia, né, de fato, do que ela traduz, né? Então, Hosana era um grito de súplica, um grito e um clamor de um povo que era atravessado por um sistema imperialista romano que fragilizava aquelas pessoas, que saqueava povos, dificultava a ação dos trabalhadores daquela época, e o povo cansado, machucado por esses processos, clamava a esperança diante da figura de Jesus, dizendo Hosana, Hosana, o nosso rei. E Hosana, o grito de Hosana desse povo, estava misturado também com o choro de Jesus. Porque quando Jesus fita os olhos em Jerusalém, ele chora. O povo clamava, levantava os seus ramos, abria caminho para a passagem do seu rei proclamado, Jesus, mas quando Jesus se apresenta diante desse povo, fitando os olhos para aquela multidão, aquele clamor, aquela celebração também, porque havia uma festa de anúncio desse novo rei, Jesus olha para aquela multidão e chora. Jesus chora. E hoje, meus irmãos, nós estamos nesse caminho.
ou estamos abrindo esse caminho para Jesus? E traz para nós uma responsabilidade de compreensão profunda, a saber, sobre as escolhas que estão determinadas diante desse cenário. Porque aquele povo tinha que fazer uma escolha. Ao olhar para Jesus, estavam todos fazendo um tipo de escolha, assim como nós hoje, que estamos reunidos aqui, precisaremos fazer também as nossas escolhas. Precisaremos também tomar as nossas decisões a respeito de que fé nós estamos falando, qual é o rei que nós estamos seguindo, qual é o reino que nós estamos construindo. E essa é uma boa reflexão para a gente dar como ponto de partida. Começar a fazer essas perguntas para nós mesmos. Que reino nós estamos seguindo? Que reino nós estamos construindo? Será que é o rei na característica do Império Romano, que vê na pessoa do imperador César uma potência militar que organiza a sociedade ao seu modo, e o desejo de um povo que sofre a garra desse imperador de tomar esse império e fazer uma nova ordem de poder agora dos hebreus, daquela cidade de Jerusalém. Certamente no coração desse povo havia uma esperança equivocada, porque ao olhar para Jesus, eles identificavam Jesus na figura de Davi, o rei Davi. A esperança de observar em Jesus a linhagem de Davi, a possibilidade de Jesus entrar em Jerusalém sobre um cavalo branco, com a sua armadura, a espada na mão, anunciando o seu reinado diante de Roma, diante de César. Mas aquele povo faz um ato simbólico. O domingo de Ramos é o domingo de festa. É um domingo de festa, sim, mas também é um domingo de muitas tensões. É um domingo que está atravessado por tensões políticas e religiosas. Os religiosos da época estavam observando os passos de Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, olhavam para Jesus e tentavam compreender se de fato aquilo que ele falava era compatível com as Escrituras, com a Torá. Muitas informações e movimentos e falas de Jesus contrapunham a religiosidade da época de maneira muito difícil, complicada de compreender para um religioso da sua época. Olhavam para Jesus como, muitas vezes, a figura de um intruso, de um manipulador ou de alguém que está querendo mudar a ordem religiosa que já estava posta. E eles estavam incomodados com isso. Há um movimento político também, porque César não estava feliz com a ideia do povo aclamar um novo rei, óbvio. Era o seu trono que estava em xeque. Roma recebia de Jerusalém, dos hebreus especialmente, muitos benefícios, porque todos os impostos cobrados pelos trabalhadores, e eram impostos desleais, beneficiavam Roma, beneficiavam a produção e a preparação e a potência do seu império. E, obviamente, ele também estava preocupado com isso. A chegada de Jesus e o burburinho, o movimento que estava acontecendo diante daquele povo, incomodava os políticos, o governo, regido em sua época, e também os religiosos. Mas o povo celebrava o domingo de Ramos. O povo esperava algo de Jesus. Mas Jesus não oferece o que de fato aquele povo
esperava. A multidão, agora, ao visualizar Jesus no caminho que foi feito, precisa tomar uma decisão. Como a gente também vai precisar tomar essa decisão. Levantamos os nossos ramos, abrimos o caminho para a passagem desse novo rei, e quando olhamos no horizonte, ele aparece montado num jumento, com vestes simples. Esse é um ponto de decisão. E agora? E agora que nós levantamos a bandeira, levantamos os nossos ramos, abrimos o caminho para o novo rei, e ele vem nessa estética, com estas categorias. Obviamente não era essa forma que o povo esperava. Aí em João, no capítulo 12, no versículo 13, há uma observação do texto que eu penso que é importante. João 12, 13 diz: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E agora, para pagar essa conta? Bendito é o Rei de Israel. E ali ele está, montado num jumento, com vestes simples e com um coração de amor e generoso. Coração de amor generoso. Uma entrada, os ramos levantados, os corações impactados por grandes expectativas, e a figura de Jesus numa performance que parece não estar compatível com aquilo que o coração do povo desejava. A multidão comemora, o povo está eufórico, eles levantam os ramos, e os ramos, meus irmãos, os ramos são símbolos de vitória. No livro apócrifo de Macabeus, vai mostrar que o povo de Jerusalém, numa luta, no ano 160 a.C., eles tiveram que retomar o seu território por conta de um atravessamento sírio. E eles lutaram para retomar o seu território, conseguiram, os macabeus conseguiram tomar novamente o território de Jerusalém para que eles conseguissem continuar a sua vida sem viver as garras da Síria. E eles, quando passam por esse processo, celebram a sua vitória levantando os ramos de palmeira. E aí os ramos levaram esse símbolo, né? Esse símbolo de vitória, de festa, de alegria. Então, o Domingo de Ramos traz também essa simbologia de celebração. Quando o povo levanta os ramos, eles estão fazendo um ato político também. Isso é preocupante, porque eles estão levantando os ramos, saudando a entrada de um novo rei, para a perspectiva política. E para a perspectiva religiosa, eles estão levantando os ramos e saudando um novo Messias. Não se trata só de um novo governo, mas também de um novo Messias, de um novo escolhido de Deus. E o Messias da época era César. César era o escolhido de Deus. E o povo agora estava clamando Jesus como Messias, aquele que haveria de vir. O Messias que Deus Pai havia, o Eterno havia prometido. Entende as tensões? Não é só um movimento simples, meus irmãos. Eram símbolos, euforias públicas do povo e manifestações, falas que estavam indo de encontro a diversos setores da sua época. E eu quis explanar um pouquinho essa questão, porque hoje a gente vive num Brasil extremamente polarizado, com muitas guerras políticas, ideológicas,
e muitas guerras também religiosas. E a gente acha que essas coisas acontecem agora, em 2025. Não. Essas tensões políticas e religiosas, essa disputa, né, ideológica, elas já aconteciam naquela época. Óbvio, guardado as proporções do seu tempo histórico, elas já estavam postas. Então, olhar a Bíblia Sagrada e fazer uma leitura superficial, pode ser que a gente deixe passar essas coisas, entende? E não é razoável que isso aconteça. E aprofundar a perspectiva de entender que o povo de Jerusalém levanta os seus ramos de palmeira e eles não estão apenas enfrentando um momento de celebração comum, mas estão fazendo um enfrentamento religioso, político e social da sua época. Eles estão fazendo um ato messiânico, que vinha como uma resposta profética dos profetas. Né? Como nós lemos no domingo passado, 520 anos antes de Cristo, Zacarias já profetizava esse momento. Ele já dizia que o Messias viria montado num jumento. E agora Jesus estava correspondendo na história a profecia de 520 anos atrás. Preocupante também para os religiosos, porque o texto estava sendo cumprido. E, obviamente, muitos não queriam colocar aquilo à prova, não queriam receber aquilo como verdade. E as lutas, e a disputa, né, de narrativa estavam acontecendo, estavam acaloradas. Quando o povo levanta os ramos para Jesus, eles não estão apenas fazendo uma festa religiosa, mas eles estão fazendo uma encenação pública real. Quem já viu a entrada, aquele movimento de entrada dos reis e rainhas na Inglaterra, né? Quando elas passam, o povo clama e ela entra no palácio. Esse movimento público real de reconhecimento do rei e da rainha, entende? Naquele tempo, havia algo similar a esse processo. E quando o povo levanta os ramos e começa a celebrar a chegada de Jesus, eles estão clamando um outro rei. Essa é uma encenação pública real, ou da realeza, entende? Então, eles estão fazendo um gesto. E esse gesto é mostrar para o povo que ele, Jesus, é o nosso libertador. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso Messias. Esse é o filho de Davi. O nosso Davi, e aí a perspectiva. Jesus, na cabeça do povo, era o Davi que iria derrubar Roma. Certo? Está todo mundo comigo? Está difícil minha fala? Não deixa eu viajar não, gente. É que eu fico aqui. É que eu preciso colocar para vocês todas as informações para a gente conseguir amarrar muito a Semana Santa e o significado dessa jornada de Jesus. Agora o povo estava clamando o Messias, um novo Messias, olhando para Jesus e dizendo: este é o filho de Davi, da linhagem de Davi, e é ele que nós reverenciamos e sonhamos, desejamos que ele seja aquele levantado para derrubar o império de Roma. E aí vem Jesus. E Jesus, mesmo vendo o povo pronto para proclamá-lo como rei, Jesus olha para Jerusalém e chora. Sinceramente, meus irmãos, se você espera um rei cavaleiro, general de guerra, montado num cavalo, com armadura, e de repente, quando ele chega diante daquele povo, ele chora, muita gente ali deve ter ficado muito frustrada, né? E é esse rei aí, chorão, coração molão. Cadê o cavalo dele? E esses panos aí que ele está vestindo? Essas vestes aí? Jesus não entra em Jerusalém como um rei, mas ele vem montado num jumento,
ele vem cumprindo a profecia de Zacarias, que diz, eis, né, Zacarias 9:9, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Essa é a profecia de Zacarias, 520 anos atrás. Enquanto o povo grita vitória, Jesus está entrando no caminho da morte. Enquanto o povo grita a vitória de um rei que vai atravessar Roma, Jesus se apresenta como aquele que vai se entregar em favor daquele povo, não para atravessar um outro povo, mas para resgatá-los da mão da escravidão, da opressão que aquele povo imprimia e a opressão de qualquer outra categoria histórica que poderia acontecer, seja em qual tempo for. Jesus não volta para resolver um problema pontual, mas ele vem para resolver um problema da humanidade. Ele não é um rei que vai resolver as questões somente do atravessamento de Roma com Jerusalém, mas ele vem para resolver um problema da opressão, da injustiça, da maldade que atravessava a humanidade e que dizimava corpos, pessoas, vidas. Jesus veio para fazer justiça diante destes, que foram machucados e atravessados por qualquer tipo de injustiça. Se você passa por um tipo de injustiça, se você sofre um tipo de injustiça, se você é atravessado por algum tipo de opressão, saiba que Jesus veio para ti. Veio para estes. Jesus não performa glória. Jesus não performa poder diante das pessoas, mas pelo contrário, ele desmonta todas as expectativas políticas, religiosas, e ele confronta a lógica do poder vigente. Vem numa outra dinâmica. Segundo ponto, a multidão, os discípulos. E aquele risco que nós conversamos no domingo passado, de seguir Jesus à distância. Lembra? Olhar para Jesus com um olhar distante, só como espectador de toda a sua trajetória. Porque isso, meus irmãos, é muito fácil fazer. Conheço amigos, inclusive pastores, que são muito bons de Bíblia. Que praticamente sabem a Bíblia de cor. Que eu, assim, até invejo a capacidade de memória que esses caras têm. Mas não basta você decorar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não conseguir compreender a essência dela e reproduzir na sua jornada, na realidade, nas suas relações. Não basta. E a multidão que olhava Jesus de fora, imprimia sobre si uma estética muito mais religiosa do que já estava posto, dos instrumentos religiosos, do que de fato o que Jesus propunha e gostaria que acontecesse com eles e elas. Uma aproximação afetuosa com Deus, que era o que sempre Deus planejou e desejou. Desde o Éden, Deus sempre quis estar do nosso lado, se relacionando de maneira afetuosa, identificada. O povo grita, Hosana, mas muitos que estavam gritando Hosana, certamente na sexta-feira que estava por vir, estaria gritando crucifica-o. Jesus estava entrando em Jerusalém e aquela multidão que gritava Hosana, certamente muitas pessoas ali ficariam frustradas ao ver aquele tipo de rei que não era compatível com o que eles esperavam. E certamente também
poderiam ser tomadas por uma situação de disputa de narrativas que estavam acontecendo, a ponto de negar aquele Jesus que estava sendo celebrado há pouco, e na Sexta da Paixão estavam gritando: crucifica-o. Porque esse é o humor da multidão, meus irmãos. A multidão, ela tem esse tipo de humor. Tem hora que ela está eufórica, louvando, adorando a Deus, e tem hora que ela está julgando, ela está falando mal, ela está rejeitando, ela está negando a Deus. E é por isso que eu sempre digo que a multidão não é uma boa coisa para a gente, não é um bom referencial para a gente seguir. Se a gente achar que é a multidão que dá o parâmetro da espiritualidade, isso aí é uma bobeira, bobagem. Não é isso. Não é isso. Embora muitas pessoas querem usar isso como parâmetro, mas a realidade é que essa mesma multidão que exalta Jesus na entrada de Jerusalém é a mesma multidão que muda o seu humor e está pronta para crucificar Jesus, para julgá-lo para a crucificação, na Sexta-feira da Paixão. E por quê? Porque eles estavam num outro mood. Eles estavam esperando um outro tipo de rei. Um rei que Jesus nunca prometeu ser. Jesus nunca prometeu ser esse tipo de rei que esse povo espera ou esperava. Ah, Rafa, isso não acontece hoje. Acontece muito, meus irmãos. Há muitas espiritualidades religiosas que esperam um Jesus nas categorias da histeria religiosa. Há muitas pessoas que olham para Jesus e esperam nele uma estética que ele nunca prometeu ter. Jesus não vem para confirmar essa lógica de sucesso que está posta, sabe? Essa lógica de poder, essa lógica de domínio. Não veio para corresponder, inclusive, uma teologia que está sendo construída entre as igrejas, especialmente evangélicas no Brasil, que é intitulada como a teologia do domínio. E você vai começar a perceber nas pregações que você ouve por aí, pastores fazendo falas que colocam Jesus como um imperador, como alguém que vai vir como um rei na estética de Davi, com a espada na mão. Mas que tipo de Jesus nós estamos discernindo? Um Jesus com a espada na mão? Ou um Jesus montado num jumento, que chora, que é frágil, que se emociona, porque tem empatia da dor, do sofrimento do teu povo? E obviamente também se sente não identificado, porque o povo não compreende de fato quem ele é. Aplaudir Jesus quando ele parece útil é fácil. Aplaudir Jesus, levantar os nossos ramos quando ele parece alguém necessário para responder às minhas angústias e necessidades, é muito fácil. Agora, abandoná-lo quando ele se torna um incômodo, aí é uma questão que a gente vai precisar refletir. Quem segue Jesus quem segue Jesus só no domingo de Ramos, provavelmente não estará com ele na sexta-feira da cruz. Torna a dizer, quem segue Jesus só no domingo de Ramos, certamente não estará com ele na sexta-feira da cruz. É só uma questão de discernimento, meus irmãos. De equilíbrio para que nós não sejamos tomados pelas narrativas que estão postas no nosso tempo. Nós precisamos de autonomia. E o que é incrível da espiritualidade cristã, para mim, é que Deus nos chama para ser autônomos e autônomas.
ele nos dá a capacidade de compreensão. Você não precisa criar ou elaborar a sua compreensão de fé através de uma consciência terceira. Você não precisa ser manipulado por ninguém, é isso que eu estou querendo dizer. Você tem a autonomia de refletir o que está escrito nos textos bíblicos e fazer com que essa interpretação seja compatível com a sua realidade, entendendo o coração de Jesus e não ser manipulado por um coração que foi produzido por um outro sistema, seja ele político ou seja ele religioso. Os discípulos começam no Hosana. Os verdadeiros discípulos, eles se entregam, eles celebram, eles levantam os ramos de fato, mas eles se confirmam no silêncio, no olhar atento, na sensibilidade, na dor e na entrega de Jesus. E é esse processo de sensibilidade que a gente precisa cada vez mais buscar. E eu louvo a Deus, eu sei que eu estou numa comunidade sensível. Mas a sensibilidade, ela é uma jornada. Ela se manifesta diariamente porque nós vamos discernindo Deus no meio de nós, muitas vezes em pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenos movimentos. Deus se faz presente. Por último, meus irmãos, o ponto é compreender que hoje, sendo um domingo de Ramos, esse domingo nos traz um convite. Um convite para compreender um Jesus que entra em Jerusalém, ou agora eu vou mudar Jerusalém com o termo Cidade Santa. E aí eu quero que você compreenda que a Cidade Santa já não é mais aquele território em Israel, mas é o teu coração. Assim como foi bem introduzido no início da nossa reunião, que nós somos a casa, esse lugar de morada, e essa compreensão como casa, como lugar de morada, é essa cidade santa, que precisa ser aberta para a chegada de um Jesus que vem numa estética muitas vezes diferente daquilo que nós pensávamos e esperávamos, mas essa sensibilidade vai nos fazer entrar num lugar de aceitação, não de julgamento, não de preconceitos. Nós vamos olhar para Jesus não com o nosso olhar preconceituoso, não vamos olhar para Jesus fazendo julgamentos atravessados pela nossa perspectiva política e religiosa. Nós vamos olhar para Jesus na simplicidade e na singeleza dos seus passos. E quando nós olhamos para Jesus em Lucas 19:41, Jesus se aproxima, olha para a cidade e o que ele faz? Chora sobre ela. E esse choro de Jesus não é um choro de fragilidade. Jesus chorou porque a cidade santa não entendeu o tempo da sua visitação. Jesus não chora porque ele é frágil, mas ele chora porque ele diz: poxa, se ao menos vocês tivessem entendido porque eu estou aqui, vocês não estariam decepcionados. Imagina só os ramos levantados, as pessoas olhando Jesus e parando o movimento, assim, sabe? Já sentiu aquele... Opa, será que eu estou... Algo está errado. Está certo isso? E Jesus chora diante dos decepcionados. Chora porque eles não compreenderam, não entenderam o tempo da sua visitação. Não reconheceram que tipo de paz ele estava oferecendo. Não compreenderam. E isso é muito doloroso. A falta de reconhecimento, né? E é algo que eu quero trabalhar muito em comunidade. O trabalho possível de fazer com que nós tenhamos também essa mesma sensibilidade, não só de reconhecer Jesus, mas de fazer com que o reconhecimento de Jesus alcance as nossas relações. Conversávamos ontem no encontro do Neglicidades, né, dizendo que
Na verdade, eu estava dizendo que eu estou trabalhando muito mais a minha sensibilidade no ouvir as pessoas. Em dar a elas também um tempo de qualidade, porque a gente vai sendo atravessado pela agenda e por tantas coisas, que agora o nosso olhar fica superficial, sabe? Ele fica longe, a gente não olha mais olho no olho. A gente não tem conversas identificadas, sabe? De coração para coração. E é por isso que a gente não chora a dor do outro. É por isso que a gente não sofre. E chorar a dor do outro, sofrer a dor do outro, é um ato de compaixão. A etimologia da palavra compaixão é paixão com outro, paixão identificada. Entrar na sexta-feira da paixão precisa de compaixão. Precisa de amor identificado, de compreensão da pessoa de Jesus e do significado da sua trajetória. Atenção, nós precisamos de atenção. A atenção é a forma mais pura, né? É a forma mais rara e pura da generosidade. A atenção é a forma mais rara e pura da generosidade. Simone Weil. Essa frase é dela. E Jesus estava chorando por causa da falta de atenção que ele recebeu. Estando tanto tempo com seus amigos, com seus discípulos, estando tanto tempo com o povo que o seguia, quando chega no momento da trajetória mais difícil, a semana mais difícil da sua vida, ele olha para aquele povo e vê um povo decepcionado com ele. E nós, meus irmãos, será que nós estamos reconhecendo Jesus? Que aí eu volto para a pergunta, né, inicial. Será que de fato estamos reconhecendo Jesus de maneira identificada ao seu sonho, ao seu projeto, à sua vontade? Ou nós olhamos para Jesus e ele já não parece mais com aquele Jesus que eu desenhei, que eu produzi, que eu pensei, que eu idealizei? Será que esse Jesus é o Jesus verdadeiro ou é um Jesus manipulado pelas estéticas? Como a história fez, que imprimiu um Jesus branco, de olho azul, europeu. E a gente se curvou anos por imagens de um Deus que é branco e europeu, mas quando nós olhamos para a Bíblia, toda a trajetória dele acontece na África e na Ásia, num ambiente afroasiático. Complexo, né? Um homem que viveu no deserto não pode ser branco, europeu. Mesmo porque naquela época acho que nem tinha um protetor solar assim compatível para um calor de deserto. Eu só consigo compreender um Jesus com uma melanina acentuada. Para ser bem leve assim. Um Jesus negro. Um Jesus que é identificado com o seu território. Um Jesus que atravessou desertos. Um Jesus que, quando era criança, e o império da sua época quis matar os primogênitos, teve que ser escondido, sabe aonde? No Egito, na África. E não dá para esconder uma criança branca na África, né, meus irmãos? Mas Jesus foi escondido lá, porque estrategicamente era melhor que ele ficasse próximo dos seus, ou daquelas crianças que se pareciam com ele. É esse Jesus agora identificado no seu território, que chega num ambiente afroasiático e que está nessas tensões generalizadas do seu povo, com uma estética diferente do imperador, é recebido aclamado no domingo de Ramos. E nós precisamos fazer as nossas decisões. Que Jesus você tem visto? Qual é o Jesus que você tem se identificado? O Jesus manipulado pela história,
pelos argumentos políticos, religiosos, ou Jesus real da Bíblia Sagrada, que está no meio do povo? Será que estamos reconhecendo esse Jesus, ou nós estamos ocupados demais esperando outro tipo de rei? Concluo dizendo que o Domingo de Ramos, Domingo de Ramos é uma encruzilhada espiritual. Agora você chegou naquele lugar que é assim, você vai ter que tomar uma decisão. Já viu aquela animação, desenho assim? A gente vê muito, né? O desenho. Você está no caminho aqui, aí tem um caminho para a direita, um caminho para a esquerda, né? E aí você precisa tomar uma decisão. E aí essa decisão, ela precisa ser identificada na pessoa de Jesus. Precisa ser identificada num Jesus que desejou estar do lado da multidão, mesmo ainda não sendo compreendido. Porque tem um coração e um amor avassalador por ela. Um Jesus que vai seguir o seu caminho até a cruz, amando todos e todas, celebrando a sua última Páscoa com os seus amigos discípulos. E ele brinda essa celebração trazendo perdão para os seus discípulos e os seus amigos, mas também na mesa tinha traidores. E ele não retira da mesa o traidor. Mas ele tem um coração inclinado ao perdão, ao amor e ao cuidado. Respeitando também o desejo, inclusive até dos seus amigos e discípulos. No momento da traição, Jesus falou: se você tiver que fazer, faça depressa então. Para de enrolar. Já que você já tomou sua decisão, só vai. Entende? Que triste cenário, que difícil cenário. Mas é um Deus que não te propõe uma intervenção. Ele não intervém a sua humanidade. Ele respeita, ainda que isso leve-o para a cruz. Os ramos balançados no alto, mas o reino de Deus está começando na base, né? Os ramos estão erguidos aos céus, aos tronos, e Deus está trabalhando na base, no chão da vida, no chão da vida, no chão da realidade, em contato com o coração humano, com a realidade humana. Porque é a estes que ele se curva na cruz do Calvário, dizendo: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu entrego a minha vida, o meu perdão absoluto, para que eles sejam resgatados desse inferno e recebidos na minha maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe. Oremos. Oremos ao Senhor. Oremos juntos. Senhor, nesse dia, nesse domingo simbólico, domingo de Ramos, nós não queremos balançar os nossos ramos como a multidão. Não queremos balançar os nossos ramos com o mesmo coração da multidão equivocada. Mas queremos sim ser um povo que identifica na pessoa de Jesus aquilo que o Senhor propõe, a sua proposta sagrada. Nós queremos caminhar contigo. Abre-nos, Senhor, os olhos para de fato reconhecer a sua presença. Faz, Senhor, em nós discípulos e discípulas identificados com o teu propósito, e desfaz de nós todos os ídolos, especialmente os ídolos de poder, de privilégio, de controle, de manipulação. Ensina-nos a seguir a vida identificados
com o seu reinado, o reino de Deus. O rei que vem montado em uma jumentinha, o rei que chora, o rei que se entrega, o rei que nos salva de um jeito que nós até então não imaginávamos. Como é bom adorar um Deus de amor. Como é bom ter um coração identificado a esse amor, a essa graça e a essa plenitude divina que está proposta a todos e todas nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Que o amor de Deus, que esse amor eterno, que esse amor do eterno, que a graça de Jesus e que as consolações da Ruá, do sopro do Espírito, esteja na cidade santa, que é o nosso coração, a morada do Senhor. Que você adentre a Semana Santa com esse coração, levantando os seus ramos e celebrando a Jesus com um olhar identificado à sua obra de restauração, restituição, cura, libertação e salvação para o seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor.